Então, já que hipnose é comunicação, já que em hipnose a gente trabalha muito com os processos de linguagem, a gente precisa entender pelo menos um pouco dessa comunicação, um pouco dessa linguagem, desse vocabulário. É através dos padrões de linguagem que a gente utiliza que a hipnose ela vai acontecer. Vocabulário hipnose, todo mundo aqui já sabe o que é hipnose, a gente já debateu, já falou sobre hipnose. Hipnose nada mais é do que se conectar com o inconsciente. Hipnose é o que? Percepção, alteração de percepção. Hipnose é o que? Tem conceitos diferentes, a gente vai validar de acordo com as nossas experiências. O hipnotista é a pessoa que faz hipnose. Então, o hipnotista é aquela pessoa que está ali dando as sugestões, que está ali se comunicando, explicando como funciona o processo. Esse é o hipnotista. A gente tem a hipnose clínica ou hipnoterapia. A hipnose clínica ou hipnoterapia é o uso da hipnose para tratamentos psicológicos. Aí a gente vai ter vários tipos de psicopatologias: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, medos. Dentro das fobias, a gente vai ter onicofagia, dentro das fobias, a gente vai ter fobia social, aerofobia, tricotilomania. Então, a gente tem vários tipos da tricotilomania, arrancar cabelo. Fugiu agora não, mas é muitos. A gente vai ver que existem vários nomes que dão para várias coisas. Então, por exemplo, aquelas pessoas que puxam o cabelo, que arrancam o cabelo, tricotilomania, geralmente puxa o cabelo, tem algumas pessoas que puxam o cabelo e ainda comem. Unicofagia, pessoas que roem as unhas. A gente tem também, essas manias, essas coisas são todas resolvíveis com hipnose. Todas a gente trata com hipnose. Então, se você conhecer, aí a gente vai para os vícios. O vício no celular, hoje a gente tem um vício digital. É bom lembrar, gente, que isso daqui é um psicoativo, tá bom? Isso é um psicoativo. E para mim é um dos melhores psicoativos que existe. Eu amo demais café. E tem o psicoativo. O que mais é psicoativo? Álcool, todos os tipos de drogas, cocaína, LSD, maconha. Aí a gente vai ter os tipos de drogas que são excitatórias e a gente vai ter os tipos de drogas que são inibitórias. As excitatórias colocam você em êxtase, traz aquela sensação de alerta. Já as inibitórias, elas vão trazer um estado mais de leveza, relaxamento. Então, por exemplo, maconha. Então, por que eu entendo isso? Porque para mim atender as pessoas, eu tive que entender o que isso provocava no cérebro dela. Para talvez eu substituir com alguma outra coisa que traga um prazer semelhante e que a gente distancie a droga. Então, é muito interessante você entender. Por exemplo, geralmente quem usa cocaína tende a se tornar bipolar. E aí uma vez um familiar chegou para mim e falou: Evandro, o tratamento está muito bom, só que ele tem ficado muito depressivo. Vamos lá. A gente no bipolar, a gente vai ter o estado de mania, que é um estado mais excitatório, mais energizado, e um de melancolia, que é um estado mais depressivo. Vocês acham que qual dos dois é que faz ele usar cocaína? Para vocês, qual dos dois é que vai fazer ele usar cocaína? Quando é que vem o desejo, a fissura por usar cocaína? É no excitatório. Quando ele está na mania, quando ele está no ápice. Quando ele está depressivo, ele não quer saber de nada. Ele não quer saber de pessoas, ele não quer saber da droga, de nada. Então eu falei, se ele está desse jeito, é porque está funcionando o tratamento. Em algum momento a gente vai lidar com isso, mas não agora. Então, quando ele vai para a mania, quando ele vai para o estado de excitação, ele quer aquilo, ele quer mais, cada vez mais, ele procura a droga. Então pode ver que é padrão. Quem usa cocaína vai tomar medicação de oscilação de humor. Mas sabe por que ele toma? Porque o que faz ele usar cocaína é a oscilação de humor. É sair do estado de melancolia e pro de mania. Se ele está usando um medicamento que impede ele de oscilar, ele vai ficar um pouco mais depressivo, porém não usa droga. Porque a maconha ela é inibitória. Então, como ela é inibitória, ela vai gerar relaxamento. Tanto é que a maconha ela gera danos? Sim. O uso excessivo. O uso excessivo, e geralmente o dano da maconha vai estar relacionado com o período em que ela foi usada.
Um adulto, não acredito que vem campanha por aí não, o adulto, ele geralmente vai finalizar a formação do cérebro aos 27 anos. Quem fez uso da maconha antes dos 27 anos, que ainda estava finalizando esse processo em excesso, ele pode ter gerado um dano cerebral. A partir dos 27 anos, esse risco ele reduz muito. Ou seja, das drogas ilícitas, a maconha é que gera menos danos. E aí vem o outro psicoativo, os fármacos, as drogas farmacológicas. Elas são psicoativas também. Ela vai gerar uma química cerebral diferente, ela vai fazer alterações de percepção. Eu não sei vocês, alguém de vocês já conheceu alguém que tomava clonazepam junto com alguns outros inibitórios, que ele chegava e falava, quando eu estou sem a medicação, eu enxergo de um jeito. Quando eu tomo a medicação, é como se eu enxergasse que não tem mais tanta vida, não é tão claro, as cores mudam, os sons mudam, ou seja, ele tem uma alteração de percepção com a medicação. Então, por isso que a gente faz processos para ajudar essas pessoas a saírem da medicação, em conjunto com o psiquiatra, sempre desmame, sempre o processo de retirada de medicação com o psiquiatra, tá certo? Nem psicólogo pode fazer isso. Uma coisa interessante, trazendo agora para uma concepção mais clara e científica no sentido de entender isso, a gente tem uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal. Essa conexão, em algumas linhas religiosas, vai chamar de... Por exemplo, o espiritismo e outras religiões, elas trazem isso como a pineal. Então, eles vão falar da pineal e todas essas questões. Trazendo para a questão mais tangível aqui, o que acontece? O efeito químico, como ele funciona. O córtex pré-frontal, ele é a parte do nosso cérebro que comanda a nossa consciência, o nosso nível de consciência, de uma forma física. Então, lógico que pode existir essa conexão e faz sentido. E aí, olha o que a droga faz. A droga, ela, por exemplo, o álcool, ela tira o oxigênio do cérebro. Ela desoxigena o cérebro. Então, isso faz com que a ativação de várias partes do seu cérebro deixe de estar tão ativa. Por que a gente perde as pernas quando está bêbado? Porque a ativação de uma região sua que dá o equilíbrio está danificada. Por que a gente perde a consciência? Porque, de alguma forma, tirou a oxigenação do córtex pré-frontal. Tem algumas drogas que agem diretamente nele. Aí onde mora o perigo. Tem drogas, por exemplo, as alucinógenas. Elas cortam essa sua realidade. Onde mora o perigo. Então, você entendendo disso, você entende que nós somos tem uma teoria da psicologia que fala que a gente é biopsicossocial. E aí tem algumas pessoas que trazem mais um aspecto: biopsicossocial e espiritual. Certo? Então, traz esses 4. Então, nós somos bio, corpo, psico, mente ou cérebro, biopsicossocial, meio ambiente, espiritual. Aspectos religioso, fé, crença. Então, a gente nunca pode excluir esses 4. Eu não excluo de jeito nenhum. Telepatia. Telepatia, todo mundo fala que isso não existe, não sei o quê. Quantas vezes já aconteceu de acontecer algo negativo com o filho e a mãe, sei lá, 1 quilômetro, 10 quilômetros à distância, sentir tem alguma coisa errada? Isso é telepatia. Conexão. E como é que acontece essa conexão? O que acontece? Quando a gente fala desses conceitos que não são tão científicos, aí já tem meio que um distanciamento. Então eu falo, mas eu sempre foco mais no que a gente pode explicar, no que a gente pode trazer. Perguntam para mim, tu acredita em telepatia? Lógico que eu acredito. Eu já fiz isso. Eu já fiz com hipnose conectado das pessoas. Então isso dá para fazer. Porém, eu não falo sobre isso nas minhas redes sociais, porque a pessoa vai olhar para mim, hipnose é charlatanismo. Que aí eu trago o conceito científico. Pode isso dessa forma, porque sim. Mas tem outras coisas bem legais que a gente consegue fazer também. Hipnose clínica, ficou bem claro também. Aberração. A aberração, ela é uma resposta do nosso corpo a uma emoção interna. Geralmente, essa emoção está relacionada a experiências traumáticas. Ou seja, a aberração é uma resposta fisiológica a uma emoção que está guardada no nosso interno. Seja na nossa mente, para quem acredita em mente inconsciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Está guardada na forma de uma memória. Quando essa emoção surge, é como se eu estivesse sentindo o que eu senti naquele trauma, naquela experiência. Então, provavelmente, quando você trouxe aquele caso, e quando falar cocaína, o cara remeter aquilo, talvez ele está tendo uma abreação do trauma.
A emoção do trauma está surgindo para ele. Então você já está meio caminho. Pega essa emoção, acompanha ela e trata. Então já está no caminho certo para uma mudança. Então isso é a aberração. A aberração é um pouco parecida com o que a gente tem na psicanálise, que a gente chama de cartase. É a mesma coisa. Cartase é descarregar uma emoção do trauma. O que é trauma? Pronto. Então a gente vai focar aqui em trauma. Trauma físico todo mundo já sabe, né? Então, trauma físico, tipo quebrar uma perna, luxar alguma coisa, todo mundo sabe o que é isso. A gente está falando aqui de trauma psicológico. Trauma psicológico. Existe trauma psicológico, Evandro? Existe. Hoje ficou bem popular o termo trauma, experiências traumáticas. Então, todo mundo sabe o que é um exemplo de uma experiência traumática. Um abuso sexual, um acidente, apanhar, sei lá. Pode ser qualquer coisa. Inclusive, algumas pessoas têm traumas porque ficou sozinha em casa, a mãe saiu e deixou ela trancada. Pode ser um trauma também. A gente vai ter que entender primeiro o que é memória. Então, todos nós possuímos uma capacidade cerebral chamada de memória, onde a gente capta algumas informações através dos nossos sentidos e a gente registra isso em uma parte do meu cérebro que pode depois resgatar essas memórias. A gente possui 3 tipos de memórias. A gente vai ter a memória positiva. O que é uma memória positiva? O seu aniversário. Sabe aquele aniversário que a gente tem na infância que a gente nunca esquece? Ou uma festa, ou alguma coisa que teve que você lembra que foi marcante. Memória positiva, não é isso? Temos também as memórias neutras. O que é uma memória neutra? Uma memória, sabe aquela memória que não muda em nada a sua vida? Tipo o que você comeu semana passada, você nem lembra o que foi que você comeu. Ou então, uma coisa que aconteceu que é irrelevante para você, não tem peso nenhum. Essa é uma memória neutra. E a gente tem uma memória chamada de memória negativa. Memória negativa. Agora sim, o que é um trauma? O trauma é uma memória negativa. Se a emoção for positiva, nunca vai ser trauma. Se for neutra, também não vai ser trauma. Agora, se é uma coisa que envolve algo negativo, abuso sexual, acidentes, ficar trancada, enfim, existem várias coisas. Tipo, estava andando na rua, um cachorro veio e mordeu, e a partir dali ela nunca mais gosta de cachorro, ela tem medo de cachorro, um trauma. As fobias, elas surgem através dos traumas. Na realidade, tudo surge através dos traumas. Mas com as fobias ficam bem claro. Aí você chega com uma pessoa e pergunta: por que você tem medo de sapo? Ah, não, é porque na minha infância, um dia eu estava dormindo em casa e aí um sapo veio, pulou em cima de mim, eu fiquei desesperado e a partir dali eu tenho medo. Trauma. E o trauma sempre vai envolver uma carga emocional negativa. Então, a partir de hoje, fica claro, trauma. Então, a aberração nada mais é do que a emoção que está aqui no trauma, ela sair do passado e surgir aqui no presente. Quando isso acontece, a pessoa teve uma aberração. Sobre a aberração, a gente tem uma técnica chamada controle de aberração, que nada mais é do que tirar a pessoa da aberração. Você deve ter feito isso de forma intuitiva, só que tem uma técnica facinha de fazer que eu vou ensinar para vocês. Bem facinha, simplesinha de fazer. Evandro, estou hipnotizando a pessoa, ela entrou em aberração. Se foi no entretenimento, usa essa técnica para tirar. Se foi na clínica, a pessoa teve uma aberração na clínica, junta as duas mãos e agradece, porque você precisa disso. Na clínica, a aberração vai te ajudar a acelerar o processo de terapia. Entendeu? Então, no entretenimento, a gente não usa aberração. Na clínica, ela é positiva. A gente usa aberração na clínica. Porque se ela está com a emoção do trauma ali, quer dizer que ela está conectada com quem? Com o trauma. E na terapia, eu vou tratar quem? Eu vou resolver quem? O trauma. Então, é como se a gente já tivesse meio caminho acelerado aí. Só o fato do processo de finalização. Auto-hipnose e heterohipnose. A heterohipnose é quando eu hipnotizo uma outra pessoa. É quando eu faço, por exemplo, a hipnose com a Adelso. Eu hipnotizo o Adelso. É quando eu hipnotizo a Ellen, o Marcos. Então, quando eu faço a hipnose com outra pessoa, é uma heterohipnose. Quando eu faço comigo mesmo, quando eu me auto-hipnotizo, quando eu dou as sugestões, quando eu trago isso para mim, isso é uma auto-hipnose. Eu, comigo mesmo. Heterohipnose, eu hipnotizando uma outra pessoa.
de-hipnotizar ou emergir. O que seria de-hipnotizar ou emergir? Nada mais é do que tirar a pessoa da hipnose. Se a gente coloca a pessoa em hipnose, também a gente vai tirar ela da hipnose. Então, existe um processo para colocar ela em transe, colocar ela na hipnose, e existe um processo para tirar ela da hipnose. Então, a gente precisa entender que se a gente colocou a pessoa na hipnose, a gente não vai deixar ela lá. Não tem problema se deixar, porque ela, em algum momento ela vai perceber que tem algo errado, ela vai sair por conta própria, porque ninguém fica preso em hipnose. Só que você deixar, ela vai ficar um pouquinho ali ainda esperando algum estímulo, uma sugestão, uma palavra. Então, a gente tira a pessoa da hipnose. Por que é importante tirar a pessoa da hipnose? Porque se você coloca ela em transe e deixa ela sair sozinho, ela pode ter uma experiência que a gente chama de ressaca hipnótica. Não seria nada mais do que a pessoa sair de forma natural e ter dor de cabeça, ter alguns incômodos, porque não foi feito de uma forma correta, a retirada gradativa, com calma, com sugestões positivas. Então é sempre importante a gente tirar a pessoa de hipnose. Street hipnose são as nossas práticas de hipnose de rua, tá certo? Então, quando a gente vai e hipnotiza as pessoas na rua, a gente está utilizando do street hipnose, fazer demonstrações, entretenimento, essas coisas. Boink. O que é o boink? O boink, ele é um toquezinho leve que a gente dá na testa, com os 2 dedos, tá certo? Você dá um toquezinho de leve na testa. A gente chama isso de boink. Para que ele serve? Ele serve para quebrar, de certa forma, a racionalização da pessoa naquele momento. Então, se eu quero dar uma sugestão que eu não preciso do racional dela, eu gero esse estímulo aqui na testa para a pessoa parar de pensar em qualquer outra coisa que ele está pensando e seguir o que você está falando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma regressão, estou voltando para o trauma. Vou contar de 10 até 1, enquanto eu conto de 10 até 1, você vai regredindo para a primeira vez que você sentiu essa emoção negativa. 10, voltando, 9, então quando eu começo a contar, eu começo a bater, para ela entender que é só para ela fazer o que eu estou mandando, o que eu estou pedindo na realidade, ela não vai fazer nada mais além daquilo. 10, voltando, 9, 8, só que lentamente, 2, 1, estamos lá. Então o toque ele vai ajudar a quebrar essa racionalização. É uma técnica boa de utilizar. Hoje eu não tenho utilizado muito constância na clínica, porque tem se evitado os toques. Então, é muito poucos toques que eu costumo fazer na pessoa agora por causa da hipnose. A hipnose geralmente é um processo que tem muitos toques. Para tocar no pulso, no ombro, na testa, tá certo? E aí, por conta desse novo cenário, eu tenho evitado toques. Ou então eu explico para a pessoa, eu estou com álcool em gel aqui, vou passar logo na minha mão, porque vai ter esses toques aqui, eu vou ter que precisar fazer, certinho? Então eu explico também para a pessoa antes. Esse foi o boink. Então esse é o vocabulário que a gente vai utilizar mais no entretenimento, na hipnose clássica, que é essa hipnose que a gente está vendo hoje.